Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, dando continuidade ainda a esse tema, a gente vai ver um pouco sobre a terra e a agricultura na Europa medieval. Como a produção dessa agricultura começou a sustentar, os moradores na Europa medieval. É isso que a gente vai entender, como foi a base, do sustento da sobrevivência que era a agricultura. A relação do vassalagem base do feudalismo. Então a gente vai ver como foi essa relação. A partir do momento que a desintegração do Império Carolígio aprofundou e descentralizou a política no Ocidente Europeu, ou, em outras palavras, a figura do rei ficou ainda mais enfraquecida. Os reis, por exemplo, perderam o poder de nomear e destituir condes, duques, marquês, que eram seus principais representantes das províncias. O cargo passou a ser bem pessoal e hereditário, passando de família, ou seja, passando do pai para filho. No século IX, uma nova onda de invasões de vikings, húngaras e árabes espalhou-se medo pela Europa, expondo incapacidade do poder real em garantir a segurança dos moradores. Diante desses fatos, da fraqueza militar dos exércitos reais, os aristocratas de cada região assumiu a luta de resistência contra os invasores. A insegurança criada pelas invasões acertou o processo de ruralização da sociedade, movimento que vinha ocorrendo na Europa Ocidental desde o século III. As áreas rurais cada vez mais serviam de refúgio contra as invasões. Nelas foram erguidas muitos castelos, fortalezas, construções que transformaram o símbolo da Europa medieval. Nesse cenário de isolamento no campo e da fraqueza do poder real, as pessoas tendem a buscar proteção e meios de sobrevivência aproximando-se de proprietários mais poderosos. Entre o protetor e o protegido, desenvolvia-se uma relação de dependência pessoal, que previa direitos e obrigações para ambas as partes. Como você estudou em relação à vassalagem, difundiu a partir do governo Carlos Magno, estabelecia um tipo de aliança pessoal que unia os dois aristocratas. Por meio dessa aliança, um aristocrata transferia ao outro o poder sobre o principal bem, que era o feudo, ou seja, a terra. Entre os dois aristocratas, era afirmado que um contrato um feudo vassálico. Esse feudo vassálico, gente, é uma formação de aliança baseada na dependência pessoal do aristocrata. O vassalo jurava fidelidade e proteção ao sucerano, que era o senhor, que em troca disso, o senhor doava o feudo, que era terra, em geral terra ou castelo, para o vassalo, por conta dessa fidelidade. A partir daí, como era feita essa cerimônia, gente, que é importante entender. A cerimônia do avassalagem é o seguinte: o contrato do feudo vassálico era selado numa cerimônia com rigoroso ritual. A seguido, do início acontecia uma homenagem, o futuro vassalo se apresentava desarmado, ajoelhava-se, colocando as suas mãos entre as mãos daquele que seria o seu senhor. Tais gestos simbolizava o vassalo passava a respeitar o seu sucerano e aceitar sua liderança. Em seguida, o vassalo se levantava e fazia um juramento de fidelidade, apoiando-se as mãos sobre a Bíblia ou sobre uma relíquia de santo. Muitas vezes, ambos, com isso, o vassalo assumia várias obrigações como comparecer ao tribunal senhorial quando fosse chamado e prestar auxílio militar sempre que o sucerano estivesse em perigo. Ele também se comprometia a providenciar o resgate do senhor caso ele fosse realmente capturado pelos inimigos. Assim que era, a cerimônia do vassalagem para sua fidelidade ao sucerano. A última parte disso, gente, é a investidura, momento que representava a doação do feudo, simbolizada na cerimônia por um punhado de terra, um ramo de árvores ou mesmo algumas folhas oferecidas pelo sucerano. Isso que era a cerimônia do vassalagem para fidelidade ao sucerano.
Isso era chamado feudo vassálico, uma formação de aliança baseada na dependência pessoal entre os dois aristocratas. Beleza? Com isso, tivemos a produção na economia feudal. O que era a produção na economia feudal? Para a gente entender. Primeiro, onde chega nessa divisão bem aí. A agricultura era a base da economia feudal, gente. Para a gente entender, bora lá o significado do feudalismo. A palavra feudalismo deriva de feudo, gente, que é o quê? Terra. É um termo de origem germânica que significa o quê? Bem dado em troca. A forma mais comum do feudo era a terra. Houve casos que o feudo resumia-se em um castelo separado do restante da propriedade. Enfim, em geral, o feudo era o que? Autossuficiente, isto é, ele tendia a produzir quase tudo que era necessário para a sobrevivência dos moradores, como alimentos, ferramentas, vestuários, o tecido doméstico. Então, a partir daí, na Europa feudal, a agricultura era a fonte de sustento da maior parte da população. Apesar disso, o comércio e o artesanato não desapareceram. Eram feitos locais aos camponeses que podiam obter produtos artesanais. E os aristocratas, né, também recorriam expondo, né, ao comércio em longa distância para obter seda, marfim e outros artigos de luxo. A partir daí, chegando nesse ponto bem aí, que é a divisão do senhorio medieval. O que seria o senhorio? Senhorio é uma unidade de produção feudal chamada de senhorio. Geralmente se dividia em três partes. Todo mundo sabe agora que o feudo é o que? Terra. E a partir do feudal, que era chamado senhorio, geralmente dividia em três partes para entender. Primeiro temos o manso senhorial. O manso senhorial, gente, incluía a residência senhorial, oficinas, né, celeiros e pomares. Suas terras eram cultivadas pelos servos, porém tudo que eles produziam nessa terra era destinado ao senhor, nada aos servos. Também tivemos o manso servil, abrangia, né, as terras cultivadas pelo servo para ser o próprio sustento da sua família. Cerca de um terço da produção desses alimentos nessa terra era derivada e entregue ao senhor. Por quê? Porque as terras não eram deles, era cedida a eles pelo senhor para que eles pudessem trabalhar nas terras e a partir daí o pagamento era um terço da sua produção que era destinada ao senhor. E por último, as terras comunais. O que seriam essas terras comunais? As terras comunais abrangia pastos, bosques, aonde o servo e outros trabalhadores criavam animais e extraía deles também madeira e mel, né? E colhia frutas e raízes para a sobrevivência. Porém, a caça nas terras comunais era exclusivamente dos senhores, realmente dos senhores. Então, a partir daí, essa é a divisão do senhorio. Esse senhorio que é a produção feudal, que era o senhorio medieval. Isso que é a divisão. As consequências da inovação agrícola. Tivemos nesse sistema, né, ao longo do tempo, né, essa inovação e algumas consequências. Primeiro, o antigo sistema de cultivo era a tração leve, que era o arado de madeira, que era chamado de rotação bienal de culturas. Mesmo assim, era muito frágil, não dava ainda para conseguir trabalhar na terra. Depois chegou o novo sistema de cultivo, que era a tração pesada, que é o arado da charrua. A charrua é uma rotação trienal de cultura. Era formada por ferros, acoplado ou boi ou cavalos, que fazia o sistema de rotação muito mais realmente rápido que o antigo, né? E virava a terra para poder realmente que a terra pudesse realmente receber os nutrientes que era extraído das fezes ou do boi e do cavalo para nutrir a terra. A maior produtividade era a expansão das terras produtivas e melhor preparo para o solo para cultivo, que é esse sistema de cultivo trienal.
que fez o quê? A explosão demográfica, que foi um aumento, né, expectativa de vida e crescimento populacional. Também tivemos a exploração das florestas, que foi a maior procura pela madeira usada como lenha e nas construções. Com todo esse novo sistema de cultivo, tivemos as inovações, possibilidade de combinação de uso de alvagem, né, dos atrelamentos dos animais pelo peito e também pela produção de grande volume de adubo nos estábulos. Tudo isso foi por conta dessa inovação técnica. E as consequências foi essa, né? Foi a questão da explosão demográfica, que teve um aumento, né, expectativa de vida e crescimento populacional, a exploração das florestas, que foi a maior procura de madeira usada como lenha e nas construções, né? Isso tudo gerou, a partir da volta do século X, que as técnicas de agricultura medieval era semelhante às da época romana, porém começou com essa tração leve, né, que foi o uso do antigo sistema de cultivo, que era o arado de madeira, que era a rotação bienal de culturas. Depois tivemos a inovação tecnológica que, porém, transformou a situação da agricultura europeia. Foi a mudança se iniciou no século XI com o desenvolvimento do cultivo de tração pesada que foi feito pelo arado da charrua, que era conduzido principalmente pela força de bois ou cavalos. A charrua era um equipamento composto de várias peças de ferro que conseguia cortar a terra, revirar o solo e enterrar, né, os estecos para uma extensão de faixa de terra de arável. Tudo isso ocorreu nessas consequências inovações agrícolas. A difusão da churra foi possível graças a uma combinação de conjuntos de avanços na era metalúrgica e na criação de gado, né, que é a altura da forma de combinação. Acompanha-se a seguir. Veja bem, como falei para vocês, o uso do alfagem permitiu aumentar reservas de feno. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se uma nova forma de areamento dos animais, que eles eram realmente atrelados pelo peito e pelo pescoço, que é assim que era colocado o novo sistema de cultivo no animal, tanto nos bois ou no cavalo. Também se difundiu a construção de celeiros para armazenar o feno e de estábulos para abrigar o gado durante o inverno. Com tudo isso, o dejeto recolhido dos estábulos produzia o quê? Uma grande, né, volume de adubo, que era para nutrir o solo. Tudo isso ocorreu nesse sistema trienal de culturas que se desenvolveu progressivamente a partir do século XIII. Com o sistema trienal, as terras cultiváveis eram realmente divididas em 3 partes. Cada ano, enquanto 2 delas eram realmente mantidas pela plena atividade, a terceira ficava em repouso. É um sistema trienal. A vantagem permitia 2 colheitas anuais, e umas cereais de inverno e outras da primavera. Tudo isso ocorreu na medida em que essas novidades se difundiram entre o século, como falei, 11 e foi até o século 12. Depois a crise da fome nos continentes realmente diminuíram. O resultado foi uma elevação de expectativa de vida de crescimento populacional. Isso tudo ocorreu nessas consequências da inovação agrícola Biain. Então, esses fatores que estão aí são os fatores que iniciou, né, a inovação agrícola e, por último, a consequência por conta da crise, né, que surgiu na Europa medieval. Então, senhores e servos na sociedade feudal, a gente vai ver como foi as principais grupos, né, que começou a desenvolver a sociedade medieval, como eles e como estava o relacionamento deles, né, dos senhores e dos servos na sociedade medieval. Leigos no meio rural, aristocracia laica. Laica quer dizer, gente, é o seguinte: na sociedade feudal, se você já assistiu o filme ou seriado, ou leu algum livro, né, dos ambientados na Idade Média,
deve ter realmente entrado em contato com a palavra como barão, conde, duque, entre outros títulos que identificavam, né, pessoas poderosas. A ilustração, todas aí existia realmente essa hierarquia entre esses títulos de poder. No entanto, não podemos esquecer que esses esquemas representavam apenas a hierarquia existente, né, no interior da nobreza e não no conjunto da sociedade medieval. Nela havia outras divisões de hierarquia. De acordo com a relação de indivíduos, tinha também com a terra e com a igreja. O bispo no século no século XI, chamado Adalberon de Lyon, resumiu a visão da igreja a respeito da sociedade. Havia os que oravam, que é o clero, e os que lutavam, que era a nobreza e os demais aristocratas, e os que trabalhavam, que eram os camponeses, Segundo ele, essa estrutura refletia a ordem celeste que representava pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essa divisão, porém, representava a sociedade feudal. Do ponto de vista da Igreja, atualmente, os historiadores tendem a dividi-la de acordo com o papel que o indivíduo ocupava na comunidade cristã. Segundo esses critérios, havia os leigos e os clérigos, e dentro de cada um desses grupos, outras divisões. A partir daí, os leigos no meio rural foi o seguinte: os senhores da terra formavam o primeiro grupo de leigos das áreas rurais. Nesse grupo havia os nobres, os grandes senhores e os senhores menores. Eles cuidavam da atividade administrativa, militar, justiça e da vigilância dos camponeses. O grupo havia também os cavaleiros, combate armados que pertencia à aristocracia laica. O ritual de ingressos nessa instituição marcava a passagem do interessado para a vida adulta. A partir daí, um jovem de 18 a 20 anos recebia do senhor um golpe na nuca e as armas que faziam dele integrante do grupo. A figura do cavaleiro no imaginário coletivo entrou no terreno da lenda, como as novelas de cavalaria criadas no século XI ao século XII. Escritas em versos, em prosas e novelas adaptadas antigas narrativas orais que abandonavam os feitos heróicos e as guerras históricas, como as conquistas de Carlos Magno e de 12 pares da França e lendas, né, do rei Arthur. As novelas de cavalaria apresentavam um código de conduta no qual destacavam, né, o heroísmo e a honra e a lealdade, que eram as ideias, né, da cavalaria medieval. O cavaleiro, nas histórias, agia em defesa da honra e da lealdade ao rei e à igreja. A mulher era o objeto do amor da corte e do homem, e a dama que deveria ser tratada é amada com respeito e delicadeza. Tudo isso os leigos do meio rural. A partir daí, a aristocracia laica é dividida nessas 3 etapas, como eu falei para vocês. Nobres e senhores da terra, que cuidavam das atividades administrativas e militares, da justiça e da vigilância dos camponeses. Temos também os cavaleiros combatentes armados, que agiam em lealdade ao rei e à igreja, e o resto, hierarquia da nobreza, que eram os duque, marquês, conde, visconde e barão. Eles faziam compor, né, a parte da aristocracia laica. Então, a partir daí, era assim que era formado, né, a aristocracia laica nesse momento. Já os camponeses, que eram os servos, gente, esses camponeses servos que estavam presos ao trabalho na terra e o serviço de construção e manutenção das propriedades senhorial para o resto da vida, era chamada força de trabalho rural. E essa força de trabalho rural era dividida em 2 partes, ou seja, tinha dois tipos, vilões e escravos.
Os vilões eram os camponeses livres que haviam adquirido pequenos lotes de terras e lá nesses lotes de terras estavam desenvolvendo a produção agrícola e também a pecuária para a sobrevivência, e os escravos que trabalhavam nos afazeres domésticos dos castelos. A partir daí, esses servos tinham alguns tributos pagos pelos servos, que era destinado a eles essas obrigações. Primeiro, temos a cóvia. Cóvia, gente, trabalho gratuito realizado no manso senhorial. Você se lembra do manso senhorial que eu falei lá no início, que o manso senhorial é onde o servo trabalhava, mas só que ele não recebia nada em troca. Tudo era para o senhorial. A taia era a entrega de um terço da própria produção para o senhor. Essa taia era um terço que era o que eles produziam na terra que não era deles, tinha que dar um terço para realmente para o senhorial, ou seja, para o senhor da terra, que era chamado taia. A banalidade era o pagamento pelo uso de equipamento do senhor. Então, esse nome, banalidade, era o seguinte: o servo, que era o camponeses, né, eles tinham de utilizar algumas ferramentas, e essas ferramentas eram cedidas pelos senhor. E a partir daí, para que eles pudessem utilizar isso, eles tinham de pagar. Por isso que era chamada de banalidade, pagamento pelo uso de equipamento ao senhor. Eles tinham de pagar por conta desse uso. E a mão morta era o pagamento feito pelos filhos de um servo falecido para continuarem realmente trabalhando na terra. Então, se esse camponês, que era o servo, morresse ao trabalho, né, o filho dele ou os filhos dele tinha de pagar, ou seja, para continuar trabalhando na terra. Então, ele ia assumir, né, lá o trabalho do pai que faleceu, né, e a partir daí ele ia produzir naquela terra para pagar a continuidade do trabalho do servo que não tinha expirado ainda. Tudo isso é os camponeses, que eram chamados de servos. Os moradores da cidade começou a se desenvolver a partir do século V, que foi a ruralização da sociedade europeia, que a gente vimos lá, né? Que começou a se desenvolver, que a base da economia era a agricultura. A partir daí do século com isso, as cidades, a partir do século V, essa ruralização da sociedade europeia, as cidades não desapareceram, mas foram realmente esvaziadas e empobrecidas por conta das invasões que estavam ocorrendo naquele momento, né? Dessas invasões, muitos moradores saíram da zona urbana buscando refúgio na zona rural, por isso que cresceu essa ruralização da europeia. Século X, melhorias na produção agrícola e crescimento populacional, que foi a questão do desenvolvimento das técnicas agrícolas, né? E a inovação técnica foi o sistema trienal, que proporcionou aumento, né, e produtividade da terra. E no século XI, né, foi o crescimento dos burgos. Burgos é o seguinte: cidade cercada onde atuavam moradores de artesãos, banqueiros e logísticas. Né? Essas lojistas e os lojistas, seus habitantes eram o que? Chamado de burgueses, por isso é chamado burgos. O crescimento desses burgos, que eram os burgueses, foram se desenvolvendo na cidade no século XI, porque aumentou o artesanato, que era uma atividade que ainda estava se desenvolvendo, mas não tinha perdido ainda a força, né? Também tivemos os banqueiros, que eles proporcionavam empréstimo para o desenvolvimento e circulação da renda, né? E a questão dos comerciários, que eram lojistas, esses comerciários que desenvolveram também a questão da troca de comércio e produtos. Com tudo isso, seus habitantes eram chamados de burgueses, porque os burgueses tinham uma certa renda, um certo capital de desenvolvimento e circulação de produção. Por isso que eles chamavam de burgueses, que eram os burgos. Também nesse etapa tivemos os clérigos no mundo medieval. Como era formado? Temos o Papa, que era a figura central, né? Um chefe da igreja, que era o responsável por julgar os clérigos, instituir dioceses, reconhecer novas ordens religiosas, cobrar o dízimo e estabelecer um modelo de conduta social. A partir daí, esse Papa dividiu o clero em 3 etapas. O clero regular, que era formado pelos monges, que viviam nos mosteiros, onde copiavam e ilustravam obras antigas gregas, romanas e cristãs.
E temos o alto clero secular, composto pelos bispos que dirigiam as dioceses, debatiam questões e doutrinas religiosas e tinham terras e muito poder, né, político ali também na Europa medieval. E o baixo clero secular, que era representado pelos líderes da paróquia, que vivia como os camponeses, que ali eles ajudavam aqueles servos camponeses, né, que era a figura materna, que era a figura que poderia estar unida e propagando a religião, e cultivava também a terra e atendia os pobres necessitados, eles que faziam esse papel, né, eles iam visitar, né, esses camponeses, esses pobres, e a partir dele levando a palavra de Deus. Tudo isso ocorreu entre essas duas etapas, né? A terra e a agricultura que desenvolveu a sociedade medieval, que era a fonte de renda, e também tivemos a relação dos senhores e servos, né? A gente vimos já como era a divisão da aristocracia leiga, que era formada pelos cavaleiros, né? Nobrezas e outros mais, né? E também dos nobres, né? E também tivemos os camponeses, como é a relação desses camponeses e servos no desenvolvimento da Europa da sociedade medieval. Com tudo isso, foi o que realmente desenvolveu entre o século V até o século XI, que foi esse desenvolvimento, né, dessa primeira etapa da Europa medieval, que foi a questão da divisão e o desenvolvimento, né, das cidades, da agricultura, né, a questão da força de trabalho dos camponeses, tudo isso a gente vimos aí, né, sobre esses dois realmente temas que se desenvolveram na Europa medieval, ou seja, na sociedade medieval. Então fique com Deus, até a próxima, fica com essa grande palavra viver.